A palavra é o próprio Deus, através do seu Espírito, levando vida para nós. Hoje nós estamos meditando em Ezequiel capítulo 30, estamos meditando na palavra de Deus em ordem cronológica. Estamos agora no livro de Ezequiel, onde o povo está em Babilônia, e depois nós vamos ver a continuidade da história até chegar ao Novo Testamento. E se você quiser me acompanhar, comece desde o princípio, em Gênesis, e até chegar aqui, é claro. Então, se você tem gostado do conteúdo que temos aqui colocado, dá o seu gosto, põe nos comentários o que Deus tem falado consigo e, claro, espalhe essa notícia. Manda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Vamos pedir, antes de tudo, começamos com a oração. Meu Deus, mais uma vez estamos aqui para meditar na Tua Palavra e peço que o Senhor fale conosco, abrindo e dando o entendimento à Tua Palavra. Aquilo que o Senhor quis falar, aquele tempo, aquele povo, hoje, meu Deus, fala conosco também. Amém. Ezequiel capítulo 30. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado será o tempo dos gentios. O comentário, gemei, aquele dia, assim como o Egito recebeu a sentença divina, pelos seus atos, os homens rebeldes serão punidos por sua desobediência. Cada um possui a liberdade de fazer suas escolhas, mas a salvação está condicionada à obediência às Escrituras Sagradas. O termo, o dia do Senhor, é o anúncio de que um dia as chances de perdão irão se esgotar e todo pecador que não se arrependeu será julgado e penalizado com a segunda morte. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, e aos feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E seguindo o comentário do bispo, para escapar dessa condenação terrível, é preciso viver diariamente a fé no Senhor Jesus, pois só assim uma pessoa é justificada por Ele. Para os justos não haverá dor nem morte, mas júbilo, vida plena e recompensa perpétua. Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. O problema da pessoa que é muito superficial, né? Ela só vive as coisas para o agora, o já, o momento. Então, ela vive para o prazer imediato, para a paz imediata. Ela não vive para o que é eterno. Quando a pessoa ela para e pensa no que é eterno, ela então sacrifica suas vontades agora em prol daquilo que ela quer no futuro. É igual dieta. A pessoa que quer emagrecer, ela tem que fazer uma dieta rigorosa. Então ela sacrifica as suas vontades de comer o que ela gosta para um benefício do futuro. E digo dieta não porque a pessoa quer ficar magra ou bonita, mas porque ela, pela sua saúde. Então, assim também é espiritual. Se eu almejo estar no céu um dia, se eu almejo estar adiante, face a face com o meu Deus, com Jesus, eu preciso sacrificar hoje. 4. A espada virá ao Egito e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Put, Lud, toda mistura de gente, Cube, e os homens da terra, da liga, juntamente com eles, cairão a espada. Assim diz o Senhor também, cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder desde a torre de Siene, ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. O comentário diz assim: cairão os que sustêm o Egito. Os aliados da nação egípcia enfrentariam também o julgamento divino, toda a soberba do Egito e todos os povos que se associaram a ela na idolatria, nos conselhos ou no apoio militar e político iriam cair. De fronteira a fronteira haveria destruição. De igual modo, muitos são levados ao declínio espiritual por se aliarem a pessoas corrompidas espiritualmente, por darem ouvidos e aderirem a pensamentos contrários aos do soberano Deus,
são prejudicadas na sua fé e na sua vida. É dever de todo cristão ponderar tudo o que ouve e vê, a fim de blindar sua fé e sua comunhão com o Senhor eterno. Por isso que ele falou, sobretudo o que se deve guardar, guarde o coração. Claro, temos que guardar os olhos, a boca, o ouvido, mas sobretudo guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes, seja para a vida, seja para a morte. 7. E serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus, pois farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra e desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos. E secarei os rios e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus. Também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, porei fogo a Zoan, e executarei juízo em Nó. E derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nó, e porei fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e Nó será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os jovens de Avém e Pi-Besete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, as suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no primeiro mês, ao 7º do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e dispersarei pelas terras, e fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o transpassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Diante disso que nós estamos lendo, eu só entendo uma coisa: os céus controlam todas as coisas. Por isso que Deus fala que tem até o número de cabelos da nossa cabeça contado. Eu acho que nenhum ser humano conseguiu contar os cabelos da cabeça, mas Deus sabe. Ezequiel 31. E sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. O comentário diz: a glória da Síria. Na repreensão ao Egito, Ezequiel lembrou a sua nação como ocorreu a queda dos assírios. Ele comparou o desenvolvimento da Síria ao cedro do Líbano, uma árvore majestosa que sobrepuja as demais por sua madeira nobre. O cedro possui uma beleza incomum devido à sua copa, que é mais alta de todas as árvores, e aos seus muitos ramos. Isso significa que o grande império assírio se ergueu como o maior domínio do mundo, conquistado
conquistando uma gigantesca extensão territorial e o respeito dos demais povos. Mas o crescimento tornou a Síria soberba e arrogante. A nação se exaltou sobre as demais e foi destruída pela Babilônia. Semelhantemente, nem todos têm a estrutura para receber poder e riquezas, uma vez que rapidamente se esquecem da sua origem e do quanto devem depender de Deus. Sua mente não aceita a correção, pois seu espírito é arrogante e presunçoso. Somente quem nasce de Deus consegue se manter vigilante a fim de não permitir que o coração se exalte com dádivas e feitos terrenos e passageiros. Às vezes, e está lá em Provérbios, a bênção antecipada traz desgosto. A pessoa ela deve primeiro querer estar pronta para a bênção. Por exemplo, para a vida sentimental. Às vezes a pessoa é solteira, mas ela não tratou as feridas do coração dela. E ela quer se relacionar com outra pessoa, mas estando ferida ainda de outros relacionamentos. Então, a probabilidade de dar errado, digamos que é de 99%, porque ela continua ferida. Ela tem que primeiro tratar dela. Ela primeiro tem que ser uma pessoa feliz com ela mesma, realizada com ela mesma e, sobretudo, com Deus. Então, ela pode se relacionar com outra pessoa, com certeza ela vai ser feliz. Agora, se ela não sabe ter um relacionamento com ela mesma, e muito menos com Deus, como é que ela vai fazer os outros felizes? Então, assim também, ele fala sobre a riqueza. Às vezes a pessoa quer enriquecer, ela fala assim, eu quero ter minha empresa, mas ela não sabe a dor de cabeça que dá a empresa. Ela não tem noção do que é ser um empresário. Às vezes ela vê um empresário que tem uma grande empresa, anda em bons carros, tem dinheiro, e ela pensa assim, eu quero ser assim, mas para chegar assim é uma longa caminhada. Então, tudo tem seu tempo, Tudo tem que acontecer na hora certa. 4. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, o seu coração se exaltou na sua altura. O comentário diz, o seu coração se exaltou. A queda da Síria e de todos os reinos registrados nas Escrituras é uma advertência clara contra a soberba do coração humano. Provérbios 16 e 18 diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Seguindo o comentário, todas essas nações cresceram e foram extravagantes e cruéis nos seus dias de glória. Isto é, praticamente nenhuma manifestação de justiça, generosidade e misericórdia era vista em seus governantes. A tendência para se orgulhar é uma forte característica do ser humano. Basta que a pessoa alcance um pouco de prestígio ou riqueza, ou se destaque por sua beleza ou inteligência, para ser tentada a ter um conceito exagerado de si mesmo. No entanto, a ação do Espírito Santo é capaz de impedir que esse mal se instale. Quando se tem comunhão com ele, o homem pode ser bem-sucedido em tudo e ainda assim permanecer humilde, compassivo e consciente de suas fraquezas e limites. O Espírito Santo é a coisa mais importante que o cristão deve ter para se manter firme na fé até o fim. 11. Eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhes dará o tratamento merecido pela sua
impiedade e lançarei fora. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão, deixá-lo-ão cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra. E todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com que os descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as aves do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem água, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno, e a juntar-se aos que foram transpassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e que habitavam à sombra no meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Assim também foi o próprio Satanás, né? Ele foi derrotado e o inferno foi criado para que ele lá esteja, não o ser humano. Ezequiel 32. E sucedeu que no ano do 12º mês, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhes: era semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios e turbavas as águas com os teus pés e pisavas os teus rios. O comentário diz: levanta uma lamentação. O Altíssimo ordena que um canto fúnebre seja entoado a Faraó, rei do Egito, pois sua queda era certa e a sua miséria seria exposta ao mundo. Deus mostra que a figura mais importante da época, comparada a um jovem leão temido pela sua ferocidade, seria facilmente capturado por ele. Isto é, aquele que se julgava um deus egípcio não passava de um simples homem, sujeito ao juízo divino como todos os demais. No 3. Assim diz o Senhor Deus: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra, e porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e regarei com teu sangue a terra onde nadas, até os montes e os rios se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu bramir a minha espada ante os seus rostos. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem a turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus
rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e esta terra for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os seus habitantes nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se lamentará sobre ela, que as filhas das nações lamentarão sobre ela, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu que no ano do 10º, ao 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-a descer a elas as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. O comentário diz: pranteia sobre a multidão. Ezequiel deveria profetizar que a destruição do Egito viria de forma justa por parte de Deus. No entanto, ele não poderia fazer tal revelação com alegria ou com sentimento de superioridade. Apesar de o povo egípcio ser transgressor e idólatra, o Altíssimo não tinha prazer na sua destruição, assim como não tem na ruína de ninguém. O Senhor ordena que o profeta anuncie a sua mensagem e que ao mesmo tempo lamente com profunda tristeza e dor o mal que se abateria sobre a nação. Em seu canto fúnebre, Ezequiel descreveria o funeral do Egito e das nações aliadas, revelando assim a descida desse rei nas profundezas da terra. Assim também é hoje quando uma pessoa ímpia morre. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do perverso, mas Ele quer antes que ele se converta e que se volte para Deus e receba o que aqueles receberam, o Espírito Santo, a paz, o renovo, a transformação. 19. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram mortos. A espada cairão, a espada ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram, jazeram com os incircuncisos mortos à espada. Ali está Assur, com toda a sua multidão. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. O comentário diz assim: no meio daqueles que foram mortos, a Síria e o Egito aniquilaram muitos povos. Mas o profeta pergunta a quem essas nações sobrepujariam em poder e beleza quando caíssem. Ambas mostraram força, sabedoria, supremacia e status, mas na sua queda se encontrariam no mesmo patamar de suas vítimas. Isto é, na hora da dor não haveria pompa, esplendor ou privilégio que diminuísse sua vergonha. Essas duas nações representam as pessoas que se consideram autossuficientes e que por isso não se sujeitam ao Senhor Jesus nem à sua palavra. Elas ainda afirmam soberbamente que o reino dos céus e o inferno não existem. Contudo, se não se arrependerem, um dia concluirão o quanto estavam enganados. Porém, será tarde demais. Hoje é um dia de oportunidade para se arrepender, abandonar o orgulho e se entregar por completo ao Todo-Poderoso. Todos os dias que você ainda respira, você tem a mesma oportunidade. E por aquilo que nós estamos lendo, seja no nascimento, seja na morte, o ser humano ele vai passar pela mesma situação igualmente, seja pobre, seja rico, seja um rei ou seja um plebeu. Ele nasce sozinho e ele então morre sozinho. Ninguém passa para o outro lado com ele. 23. Os seus sepulcros foram expostos nas extremidades da cova e as suas multidões está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, desceram incircuncisos, as partes mais baixas da terra causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali está Meseque, Tubal e toda a sua multidão ao redor deles. Estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos,
os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que descem à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que descem à cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso jazerá no meio dos incircuncisos com os mortos à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E essa é a meditação de hoje. Se você, então, gostou, como eu falei, dê o seu gosto, põe nos comentários, fale o que você tem aprendido. Deus abençoe.